Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Meu nome é Marcos Gomes e você está em Fatos Expressivo News. Antes, já deixa o seu like, ative o sininho, compartilha, curte, se inscreva no canal e ajuda o crescimento do Fatos Expressivo News. Vamos lá, meu amigo. O vídeo de hoje é as igrejas no banco do réu. Vivemos para ver essa situação. As igrejas, os templos no banco do réu. Para começar, se você não sabe, em tempos de guerra, né, guerras mundiais, crises, guerra civil, as igrejas continuam abertas. Podemos dizer que os templos é lugar de refúgio em todos os sentidos. Espiritual, físico, entendeu? Então vamos lá. A essa pandemia, que tem causado muito transtorno, e infelizmente, essa pandemia tem servido para outros fatores, palanques, políticos. A pandemia, infelizmente, está servindo para campanha política, uma alavancada para as eleições de 2022. Colocar a igreja fechada. Eu pergunto a você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, se você concorda ou não concorda. O Fato Expressivo News vai deixar a sua opinião. Vamos lá, meu amigo. O STF, com Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, estava com duas pautas em mãos acerca das igrejas. Não tinha decidido. Por que não tinha decidido? É outro tema, tá? Outro tema, que lá na frente eu vou explicar a vocês. Gente, o ministro do STF, o STF, tirou da mão do governo federal, ou seja, do presidente, para colocar toda a autonomia para cuidar de pandemia para governadores e prefeitos. E ainda continua acusando o presidente de não saber lidar com a pandemia. Ele não tem autonomia total para tratar desse assunto no Brasil. O STF tirou do presidente a autonomia e colocou na mão de governadores e prefeitos. Então, se você quer reclamar, não está satisfeito com as ações contra o vírus, não reclame com o presidente. Primeiro reclame com o STF. Entendeu? E depois os governadores e prefeitos. O presidente não tem total autonomia para tratar e cuidar da pandemia ou do vírus do Covid-19. Isso é claro. Eu ainda continuo vendo reportagem, principalmente de algumas emissoras, colocando Bolsonaro, o presidente da República, como o único causador do problema, que não sabe tratar da pandemia. Ele não tem autonomia, já foi tirado desde o passado. Ele não pode atuar totalmente sobre a pandemia. E sim, governadores e prefeitos, que há um ano adotam um sistema de lockdown que não deu certo. Não diminuiu casos, muito menos morte. Tá? Vamos lá. Acerca das igrejas fechadas ou abertas. Então, Gilmar Mendes tinha essa pauta, então o conceito que estava acontecendo no Brasil é que os governadores, com lockdown, fecharam as igrejas. Chegando ao final de semana, o ministro Cássio Nunes, ele deu uma ordem a todo o Brasil, todos os estados e cidades, que abrissem as igrejas, seguindo os protocolos de saúde e as restrições, álcool gel, máscara, limite de concentração de fiéis dentro dos templos das igrejas, ou seja, 25% a 30% dentro dos templos.
E logo após, na segunda-feira, o mesmo Gilmar Mendes revoga esse decreto de um outro ministro, dizendo que não era para estar nada aberto e fechar tudo de novo. Ou seja, uma divergência entre os ministros. Isso já tem acontecido há muito tempo. Vamos lá. Como eu já falei, em tempos de guerra, em tempos de crise, as igrejas sempre ficaram abertas. Isso é o amparo da Constituição. Mas como ultimamente a Constituição tem ficado de lado e as opiniões, as ideologias, as bandeiras têm prevalecido sobre a Constituição, não seria nada normal. Mas vamos lá. O que o Fato Expressivo News acha de tudo isso? Tá? Seria até louvável, seria até entendido se todos os setores estivessem sofrendo a mesma restrição. Mas não está. Não está. Você vê a diferença entre comércio, igreja, e você vê o transporte público superlotado, metrô, trem, ônibus. Quer dizer que se você colocar dentro de um tempo 25%, 30% de pessoas com as restrições, seguir os protocolos de saúde, dentro do tempo, que é 1h30, as pessoas iam embora para sua casa, vai ser causador da Covid? Sim ou não? Ou a partir de 5, 4h30, 5 horas da manhã você vê terminais rodoviários, ônibus, trens, metrô, superlotação, dentro do compartimento, dentro do transporte público, superlotado, não vai causar um excesso de pessoas acumuladas, aglomeradas, e não há grande chance do vírus atingir as pessoas? A contaminação? É isso que nós aqui do Fato Expressivo News começa a analisar. As restrições é para uns e não para outros? O que eu entendo de lockdown para tudo. Lockdown para tudo. E não é o correto. Você acaba com o país. Você fale um estado. Gente, eu já falei aqui para vocês. É momento de parar, analisar, fazer um retrospecto e olhar. Não está dando certo. Eu até entenderia, volto a dizer, se todos os setores estivessem parados. Se todos os setores estivessem parados. Transporte público, igreja, comércio. Mas tirar o direito da liberdade. Eu vejo hoje pessoas em praças apanhando. Uma pessoa vai correr num parque, apanha. Uma pessoa, se for ali correr em frente à praia, apanha. Não dá para entender. E as igrejas hoje seria fundamentais elas estão abertas. É um momento de desespero. As pessoas estão suicidando. A depressão aumentou, a fome aumentou. Os problemas dentro de casa, mental, físico, espiritual, aumentaram. Casos e casos de suicídios, casos e casos de problemas, brigas. As pessoas confinadas. Os trabalhadores querendo trabalhar, não pode. Aí eu falo para você, se tivesse dando certo, nós até entenderia e apoiaria. Não está. O momento é de mudar o jogo. Para você vencer o inimigo, tem que usar as armas certas.
Não pode haver vacilação, você perde vidas. Estamos numa guerra, e numa guerra, se você não for ligeiro, não for atento, não tiver com inteligência, a arma correta, no lugar correto, você pode ser atingido, você vai morrer. Nós estamos perdendo muitas vidas para esse vírus. Já deixo a minha condolência, meu sentimento, que é triste. Você perdeu um ente querido por um vírus, por uma doença, qualquer razão que for, principalmente nesse tempo, nessa guerra. Estamos em guerra. E o momento agora, creio eu, Marcos Gomes, que aonde puder ter uma ajuda, aonde puder ter um lugar de aconchego, eu não concordaria com os tempos lotados, não. Mas que deixasse os tempos ali com 25%, 30% de pessoas, para ir ali, para orar, para rezar, utilizar a sua fé. Aquele lugar é um lugar de fé, é um lugar de esperança, que traz a confiança. As pessoas entram pesadas ali, tristes, angustiadas, entram ali, utilizam a sua fé, a sua crença, depois vão embora. Aí fica esse jogo, fica essa disputa, tá feio, tá... Eu não sei que ponto que o Brasil vai chegar, mas o Brasil está chegando num ponto muito perigoso. Olha o que eu estou falando para vocês. O Brasil está chegando num ponto muito perigoso. A ponto de uma guerra civil, a ponto de problemas aí fora, nas ruas. A fome bateu, não está batendo, a fome já entrou na casa de muitos brasileiros. Muitos pais de família desesperados. Em um lugar que poderia a família ir lá, orar, rezar, utilizar a sua fé, estão abdicando desse direito. Volto a falar, se fosse lockdown para todos, um período para todos, tudo bem. Se é para trazer um benefício, entenderia, mas não é e não trouxe. Eu digo que os tempos hoje são muito importantes para as pessoas. É um lugar de refúgio, é um lugar de fortaleza. Ah, mas fica em casa. Quer rezar? Reza em casa. A maioria das pessoas que utilizam essas palavras estão trabalhando, estão com o seu salário em dia, mesmo não trabalhando, estão com o seu salário em dia, estão com a vida estável, estão comendo e bebendo. É um jogo de hipocrisia, falta empatia. Vamos se colocar no lugar desses fiéis, das senhoras, dos senhores, dos jovens, deixar as igrejas abertas, para as pessoas entrarem, as pessoas chegarem lá dentro, desabafarem, conversarem com Deus. Aí é o lugar que as pessoas se sentem bem, sentem à vontade, se sentem segura. Essa é a empatia. Deixar os tempos abertos, hoje, também é uma arma contra o inimigo. Não vamos fazer, vamos permitir que as igrejas utilizem para grandes congressos, festividades, porque o momento nem é para isso. Mas que deixasse os tempos abertos, o dia todo, para não haver aglomeração. Deixa as igrejas abertas o dia todo. Abre 9 da manhã, fecha às 6 da tarde, 8 da noite. Que durante o dia, algumas pessoas que puderem, não estão infectadas, usando sua máscara, álcool gel, fosse até o templo, ajoelhar, ou qualquer jeito, sentar, utilizar a sua fé. E estaria ajudando o Brasil, que estaria orando pelo Brasil. Volto a falar, se a restrição é para todos,
até entenderia, mas não é. Não é. Se fosse, aceitaríamos. Você hoje vê e utiliza transporte público, vai parar? Diminuiu. O transporte público diminuiu a carga. Os trens, os metrôs. Hoje é perigoso. Eu costumo falar que hoje o transporte público é uma bomba. Porque muitas vidas estão ali aglomeradas, confinadas, juntas, fechadas. E o vírus ali é um índice muito alto. Vamos trabalhar com inteligência. Não vamos abdicar da liberdade das pessoas. Estão tirando o direito de ir e vir dos brasileiros. Não deixe o brasileiro trabalhar, não deixe o brasileiro exercitar, nem a sua fé e nem a sua condição física. É ficar trancado dentro de casa? Um alerta para você. O vírus entra dentro de casa. Conheço pessoas que dentro de casa pegaram o vírus. Conheço pessoas que dentro de casa pegaram o vírus e vieram a falecer. Dentro de casa. Pessoas confinadas há 1 ano. Pegou o vírus, foram entubados e faleceram. Vamos começar a olhar as coisas de outra forma. Primeiramente, é haver uma união. Esquecer as brigas, esquecer as promoções pessoais, tá? Saber que o vírus não é palanque político, que o vírus é uma doença. E a medicina tem autonomia para trabalhar em cima da doença. Não é governadores, não é prefeitos, não é presidente, não é STF, que não tem nenhum conceito de medicina. São políticos que tomam, a frente desse problema. Esse problema é saúde. Então, quem cuida de saúde é médico, especialistas da parte da medicina. Então, deixa os médicos trabalharem com total autonomia. E vamos vencer a guerra. E um pedido. Igreja não é réu. A igreja é importante. Seguimos protocolos de saúde, restrições, limitações de público. Deixa as igrejas abertas. Que ali ainda as pessoas buscam a esperança, a fé, até mesmo a cura. Eu deixo um grande abraço para todos, tá? Que possamos sempre falo isso, sair melhor, com outros pensamentos, outras atitudes, usar a empatia, amar uns aos outros, ao seu próximo, ao seu vizinho, ao seu amigo, à sua família. Vamos valorizar a vida. Enquanto você está aqui, valorize a vida. Então, vamos fazer as coisas pensando na vida, no bem-estar de cada um. Eu deixo um grande abraço a todos, que participam, curtem e vejam os vídeos desse canal. Que Deus vos abençoe. E que as igrejas possam sair vencedoras. Talvez não nessa causa, porque certamente a causa vai ser ganha, ao contrário, manter as igrejas fechadas. Mas vocês que são fiéis, vocês busquem, orem por nós, por todos, para que dias melhores virão. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe. Fato Expressivo News estará voltando com novos vídeos, assim que um grande fato estará acontecendo no nosso grande Brasil. Um abraço a todos.